Eu saúdo a todos vocês com a paz de Cristo e vamos iniciar mais outra conversa com você. A gente lê a Bíblia e vamos aprendendo e ensinando e aprendendo, certo? Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui também para aprender. Na hora que eu vou começar a estudar, para falar para vocês, eu vou aprender mais. Na hora que vocês vão escutar, acompanhando com suas Bíblias, que eu acredito que vocês já estão providenciando aí, a gente vai aprendendo junto, certo? Então, peguem suas Bíblias, por favor, e abram em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de dizer que essa palavra de Deus é uma das parábolas do Senhor. Ela diz acerca dos talentos que Deus nos dá e como a gente deve empregar esses talentos. Uma forma até de agradecimento a Deus pelo que nós recebemos. Muitas vezes Deus nos desperta e nos acolhe, dando algo que a gente nem esperava receber. Depois que a gente recebe, o que a gente tem que fazer? Além de ser agradecidos, nós devemos saber também multiplicar esses bênçãos, por exemplo. Quando a gente recebe bênçãos, quando a gente recebe um dom, o que a gente tem que fazer? Multiplicar, levar para que outros também possam conhecer. Isso é muito importante, muito mesmo. Então vamos ler, acho que vocês já devem estar com suas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 25, 14, 30. Trata-se da parábola dos talentos. E diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou, mando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, percebendo que o Senhor é homem severo, que ceifa onde não semeastes e juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o teu dinheiro aos banqueiros
e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-os ao que tem 10, porque a todo que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é que quer com essa parábola? O que quer dizer com essa parábola? Muitas coisas. É que quando o Senhor nos dá algum talento, a gente tem que usá-lo. A gente tem que fazer multiplicar. Se o Senhor nos dá, por exemplo, bênçãos, nós devemos também abençoar outras pessoas. Se Ele nos dá amor, a gente deve dar amor. Multiplicado, inclusive, ensinando outros a amar e outros a ensinar a outros a amar também. Enfim, quando a gente tem um dom, o dom de evangelizar, o dom de louvar, o dom de receber pessoas, ser hospedeiros, e cada um com seu dom. Nós devemos fazer todo o nosso possível para levar aquele dom mais adiante, levar aquele dom em crescimento. Porque quando chegar a hora da volta do Senhor, nós vamos saber que Ele vai nos recompensar com aquilo que nós lutamos na terra para conseguir, que é o nosso galardão, nosso local, nosso lugar na casa do Pai. E aqui na terra mesmo Ele pode nos dar mais coisas com relação a esses dons que Ele nos deu, porque Ele sabe que vai ser bem empregado. Ele sabe que pode confiar no céu a quem Ele entregou. A pessoa sabe louvar, então vai lá e louva com o sopro da sua boca, com alegria, porque é tão bom a gente estar em comunhão com os irmãos e fazer isso com alegria. E com certeza, todo talento, todo dom que Deus nos dá, a gente se sente bem em fazer. É um dom, é um talento, é uma coisa boa fazer. Então, que nós façamos sempre com alegria. Nós nos doemos e façamos sempre com alegria. Tudo que a gente for fazer para o Senhor e para as pessoas, os irmãos, e, enfim, como Jesus fez, com humildade, sem querer aparecer, sem querer ser o dono da história, né? E levar as pessoas também a ter alegria, a se sentir bem. Aí eu convido vocês a abrirem no livro de Lucas, uma outra parte, onde o Senhor nos mostra em Lucas 12, capítulo 12, versículo 34 a 48. Por favor, abram suas Bíblias no capítulo 12, 35 a 48. Em algumas Bíblias tem assim, a prontidão para o serviço. Em outras tem assim, parábola do servo vigilante. Em cada Bíblia, de acordo com a sua tradução, tem de alguma forma, mas leva ao mesmo assunto. Então vamos ler. Cingido seja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar
ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abra. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-lhe, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão. Ele vigiaria, né? Claro. E não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? E disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir e passar a espancar os criados, e os criados a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito lhe confia, se confia, muito mais lhe pedirão. O que é que o Senhor quis dizer com isso? Ele quis nos alertar que a gente tem que fazer a nossa parte, o nosso trabalho e vigiar. Porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai chegar. Não é dado o direito de sabermos o dia da volta do Senhor. A gente sabe e espera, confiantes, esperançosos por esse dia. Mas não temos o direito de saber o dia da volta do Senhor. E é preciso que a gente esteja preparado, porque Ele dá a gente justamente o que a gente acabou de ler anteriormente, os talentos. E vai ser cobrado depois, porque a gente recebeu e a gente não fez. A gente enterrou. Isso é perversidade, quando muitas vezes a gente poderia usar em outra coisa. E até multiplicar isso aí, quando a gente entrega a outra pessoa alguma coisa daquilo que Deus nos deu, a gente divide com outras pessoas e essas pessoas vão fazer a outras. É uma divisão que não é divisão, é uma divisão que termina sendo uma multiplicação. É por isso que muitas vezes a gente, quando ora, a gente diz assim, que o Senhor te abençoe, te guarde, e que estas bênçãos também sejam multiplicadas por você. Que você seja abençoado e torne-se também abençoador de vidas. Eu, pelo menos, quando oro, falo muito sobre isso. Porque a gente tem que todo dia estar lembrando que nós recebemos e também devemos dar. Recebemos do Senhor, recebemos de Deus, tanta coisa maravilhosa que se a gente parar e olhar em nossa volta, a gente até esquecia de estar pensando bobagem. Acontece coisas na vida da gente, a gente se chateia, se aperreia, passa período de dificuldades, passa período de intranquilidades, porque muitas vezes a gente para e não fica olhando a natureza, não fica olhando o que é de Deus para nós.
gratuito de Deus. Os dons gratuitos que Deus nos deu é dado, não é alegado. O homem faz e alega, mas Deus não. Ele só quer que você realmente use para o bem, para o melhor. Não o enterre, não guarde, nem vá farrear com aquilo que Deus lhe deu, nem vá fazer o que não é devido fazer. Cumprindo assim, o Senhor se agradará. E aí, como a parábola dos talentos, ele vai nos colocar no mundo. A gente estava no pouco e a gente honrou o que Deus fez por nós. E no mundo ele nos colocará. A mesma coisa ele falou aqui nessa outra parábola, ou bem parecida. Quando ele diz que a pessoa não vigiou, não foi fiel, não fez como ele queria, não o esperou com paciência, né? Muitas vezes se desespera porque, poxa, isso assim está me incomodando, e nem olha no seu redor que tem situações de vida muito pior. É realmente incômodo a gente ter uma coisa e a gente às vezes perder, e a gente, muitas vezes, a gente ficar desolada porque não sabe o que vai fazer. Mas o Senhor provê tudo. Se a gente confia e coloca na mão dele, com certeza ele não nos abandona em hora nenhuma. Isso eu posso afirmar a vocês, porque eu já vivi momentos assim. O Senhor, ele é fiel, a palavra do Senhor nunca volta vazia, porque ela vem cheia e ela vai abastecer pessoas. E vai voltar cheia também. Ela vem e volta vazia para que ela possa abastecer outras pessoas, certo? Então a gente tem que pensar que ao receber, no ato de receber, a gente já deve pensar como a gente vai fazer para multiplicar aquele ali, ou dividir para que seja multiplicado. Às vezes a gente tem que perder um pouco para ganhar mais ali. Nem é barganhando, nem é sendo visionários. Não, isso é natural, acontece. O Senhor já fez isso por si só. Ele nos abençoa dessa forma, sempre, porque Ele é grato àqueles que o honram, aqueles que realmente faz o que Ele pede, né? E o que Ele mais pede é que a gente ame uns aos outros. O ato de amar já faz com que você pense na vida do outro, a gente seja solidário, a gente faça aquilo que gostaria que fosse feito para a gente vá na direção do outro e a gente busque o Senhor nesses momentos. E Ele vai nos mostrar de que forma a gente vai fazer melhor, o melhor de Deus. A gente vai ser usada por Ele, usada ou usados por Ele para fazer o bem. Então, meus queridos, nunca esqueça. Procure ver, verifique em você o que é que você tem de melhor para o serviço do Senhor. A obra está aí. A seara é enorme. Os ceifeiros estão com seus talentos. Porque Deus, quando faz o ser humano, ele não faz sem talento. As pessoas dizem, eu não faço porque eu não sei fazer, sabe? Porque às vezes você se surpreende quando tenta fazer. O problema é não botar empecilho. A gente, quando vai fazer, muitas vezes a gente acha que não é capaz, mas a gente é capaz. E com a ajuda de Deus, a gente é muito mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, grande e poderosamente. Que esse dia seja um dia de bênçãos, e o outro de muito mais bênçãos. Se você souber receber essas bênçãos e multiplicar para outras pessoas que também, como eu e como você, precisam de bênçãos. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus.